Olá, telespectadores, estamos iniciando mais um Band Entrevista. Nesta semana, recebendo a deputada Franciane Bayer, do PSB, e o deputado Rodrigo Lorenzoni, do DEM. Vamos falar sobre as questões do Rio Grande do Sul, a crise que o Estado se encontra, como sair desta crise. Mas antes disso, eu quero chamar a atenção a você que nos dá o prazer da audiência. Olha, fique atento com a disfarçatez que algumas pessoas que usam bottom de deputado e de senador da República estão fazendo em Brasília. Você sabia que eles estão aumentando de 1,8 bilhões para 3,8 bilhões o fundo eleitoral? É isso mesmo, o teu dinheiro. O país vivendo um processo de desemprego, as pessoas morrendo na porta dos hospitais, não tem segurança pública. O governo federal, o governo Bolsonaro fazendo um esforço enorme para resgatar esse país que jogaram no calabouço, e os deputados e senadores brincando com o teu dinheiro. Preste atenção, 3,8 bilhões de reais para o fundo eleitoral, eleições municipais do ano que vem. Deputada Franciane Bayer, seja bem-vinda, prazer muito grande recebê-la. Prazer é meu, agradeço a oportunidade, é sempre bom estar falando de política e falando dessa reestruturação que nós esperamos no nosso país e no nosso estado do Rio Grande do Sul. Deputado Rodrigo Lorenzoni, seja bem-vindo também, prazer muito grande recebê-lo. Obrigado, Milton, uma alegria estar participando do teu programa aqui na TV Bandeirantes, na companhia da querida colega Franciane aí, que tem sido também muito ativa, né, nas discussões que nós temos enfrentados no sentido de resgatar o nosso estado. Eu sempre digo o seguinte, né? Você que está aí do outro lado da tela, se você quer descobrir se o político é honesto, é fácil hoje em dia. Procure, verifique se ele está usando fundo eleitoral. Procure, é fácil hoje pela internet, porque eu até vou provocar os nossos convidados aqui na abertura do programa, a opinião da deputada Franciane Bayer, do deputado Rodrigo Lorenzoni, sobre esse verdadeiro absurdo que eu enxergo, que é esse fundo eleitoral batendo quase na casa de 4 bilhões, um país mergulhado em desigualdades, com dificuldades, enfim, é complicado isso, né? Infelizmente, querem resolver um problema criando outro, né? O problema era um investimento de empresas, desvio caixa 2 na política, aí cria um fundo eleitoral onde a gente tira recurso público de onde nós não temos retirar, né? São hospitais necessitando, são tantas, né, como falou Milton, desigualdade social que existe, portanto, e cada vez querendo aumentar mais esse fundo. Infelizmente, nós precisamos parar para analisar o que está acontecendo, porque resolver um problema criando outro não está dando certo, né? Então, eu sou contrária ao fundo, até porque isso cria também uma desigualdade na política, porque esse fundo existe, mas ele não é fiscalizado como é distribuído entre os partidos. Isso cria conflito até dentro dos partidos, porque alguns são favorecidos e outros não. Não tem um critério de distribuição, então ele não resolve nenhum problema. Deputado Rodrigo Lorenzoni. Eu concordo, Milton, é uma daquelas decisões que nos envergonham enquanto brasileiros, né? Eu sou absolutamente contrário ao financiamento público de eleições. Eu entendo que os processos eleitorais dos partidos políticos são partes representativas da sociedade e precisam buscar, através do seu trabalho, das suas ideias, identidade com a sociedade, com as pessoas, e que as pessoas que acreditam nisso possam fazer o apoiamento transparente, às claras, para que se viabilizem os projetos eleitorais, né? Então, no momento em que o país vive essa grande crise fiscal, que traz como consequência também de uma política econômica desastrada que vivemos no passado, uma dificuldade imensa de diversas ordens, né? Nós dispensar 3,8 bilhões de reais para o fundo eleitoral, como a colega Fran também bem colocou, é um recurso que fica na mão dos caciques, que distribuem de forma como bem entendem, né? É uma distorção atrás da outra. Eu acho que o Estado brasileiro tinha que pensar o contrário, tem que pensar em começar a partir do princípio da boa-fé do cidadão, que não é feio o privado contribuir com o processo eleitoral, desde que ele seja feito de forma legítima, transparente e impessoal.
Então, no que depender aí da nossa força de trabalho, apesar de não termos ingerência na Câmara Federal, mas a opinião também conta, a gente está se somando a esse movimento de contraposição dessa situação. Bom, o Rio Grande do Sul vive, e não é de hoje, uma crise muito grande, né? Eu sempre questiono aqui em quase todos os programas qual é o papel real do Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Sul, que não enxergou desde 90 que cada governador que subia a escadaria do Palácio Piratini estava jogando o Estado no calabouço. Aqui os dois deputados aqui, ó, por sinal, faço questão sempre de destacar, a Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul é um exemplo. Deputado Rodrigo, deputada Franciane Bayer, eles não recebem auxílio moradia, eles não têm mais auxílio mudança, não têm aposentadoria, reduziram as despesas com diárias, com despesas, enfim. Está dando um exemplo, a Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul. O Tribunal de Contas, até poucos dias atrás, que é um órgão auxiliar do Poder Legislativo, vejam vocês, os conselheiros, é que eu sou analfabeto funcional, os conselheiros recebiam auxílio moradia e os deputados estaduais nunca receberam auxílio moradia. É de uma imoralidade total. Por que eu estou puxando isso? De que maneira se resgata, na opinião de vocês, da senhora e do deputado Rodrigo, esse Estado que encontra-se do poder público, né? O agronegócio, a área privada vai muito bem. Agora, o poder público, que não conseguiu nem pagar ainda o salário de outubro dos servidores, né? De que maneira se resgata isso? Na verdade, a gente tem que resgatar o bom senso, né? Falaste bem aqui, porque entre os poderes, no momento em que a Assembleia vem discutindo uma reforma estrutural do Estado, e hoje eu estava atendendo umas pessoas e disse, ninguém está feliz em votar uma reforma estrutural do Estado, mas infelizmente no mesmo ponto em que nós discutimos cortar algumas coisas que vemos que é muito necessário, a gente tem a sucumbência sendo criada por decreto. Então, ao mesmo tempo, falta bom senso entre todas as pessoas que fazem o Estado acontecer. Não é só o legislativo, o executivo, o judiciário, nós precisamos voltar ao bom senso e todos pagar um pouco essa conta, né? Infelizmente, a conta tem que ser paga por todos. Falaste muito bem, são desgovernos, eu acho, né? De anos que vem fazendo um buraco e é muito fácil tu pensar num governo pensando no teu mandato. Infelizmente, isso aconteceu muito no Rio Grande do Sul. É muito bom eu propor um projeto em que eu dou aumento de salário, em que eu dou um privilégio, um abono, uma gratificação, mas eu daqui 4 anos termino meu mandato e vou embora, e a conta fica para quem? Nunca foi pensado um Estado a longo prazo. E aí nós estamos pagando hoje essa conta. O privado, né, o empresariado, o agronegócio, lutando para se sustentar e colocar mais recursos no Estado, mas infelizmente, e aqui eu quero destacar que nós não estamos dizendo que o servidor público é o problema do Estado, mas é quem o Estado tem que sustentar hoje com a sua folha, e não tem conseguido fazer. É duro, eu sempre digo que quando nós vamos fazer uma reforma em casa, ninguém gosta, gera poeira, gera sujeira, é difícil, mas também em casa muitas vezes nós temos que sentar com o nosso orçamento e cortar algumas coisas. Chegou o momento do Rio Grande do Sul parar, olhar o seu orçamento, e aqui o olhar tem que ser de todos, do Executivo, do Legislativo e reforço do Judiciário, porque muitas vezes nós na Assembleia Legislativa estamos conscientes do que nós precisamos fazer e não temos recebido esse olhar de todos os poderes. Infelizmente, nós precisamos que toda a população tenha esse bom senso e pare um pouco de pensar só no seu, na sua categoria, no seu cargo. Eu sempre falei que eu seria uma deputada que não seria eleita por uma categoria e nem defenderia uma categoria. Eu defendo e penso no Rio Grande do Sul, no povo gaúcho. E nisso nós temos que parar e olhar aonde nós precisamos mexer para favorecer e para beneficiar o Estado do Rio Grande do Sul. Eu acredito num Estado que é rico, num povo que é trabalhador que nós temos e que é possível sim nós voltarmos a crescer, mas nós precisamos desse bom senso. Esse bom senso de todos tem faltado. Deputado Rodrigo Lorenzoni. Milton, acho que na tua pergunta tu traz um aspecto que é muito importante a gente discutir, que faz parte do diagnóstico dessa situação que nós estamos vivendo e que precisa ser conversado abertamente
e aqui temos que fazer referência ao governador Sartori, ao governador Eduardo Leite, que começaram a falar abertamente sobre a situação fiscal do Estado. Se nós pegarmos os últimos governos, como tu bem falou, nenhum se preocupou em fazer as reformas que garantissem o equilíbrio do nosso Estado, né? Quando a conta começou a ficar justa, nós tivemos em alguns governos uso inclusive de empréstimos internacionais para infraestrutura, para outra coisa, que através de ajustes contábeis acabaram sendo usados para pagar folha. Depois o governo que antecedeu o Tarso Genro já não tinha mais essa possibilidade de recursos, sacou do Caixa Único para pagar folha, mas não fez as reformas. Chegou o Tarso Genro, não tinha crédito, não tinha Caixa Único, sacou os depósitos judiciais para pagar folha, não fez as reformas e ainda teve aquela irresponsável atitude de oferecer 180% de aumento para a Brigada Militar. A Brigada Militar merece. Os salários deles eram defasados, e na minha opinião ainda estão, mas era possível e era responsável fazer isto sem comprometer as finanças do Estado? Não era. Chegou o governo Sartori, não tinha recursos de empréstimo, não tinha recursos do Caixa Único, não tinha recursos dos depósitos judiciais, ou seja, esgotaram-se as fontes de receita do Estado, acabou o dinheiro. É isso que a sociedade precisa entender, tanto a classe política, quanto os servidores públicos, quanto a sociedade do Rio Grande do Sul. E se nós não fizermos nada, porque não pensem que é fácil para nós falarmos sobre isso, defendermos isso, ou um governador atrasar salário, ele acaba com o capital político dele, mas ele não faz isso de forma deliberada, faz isso porque o recurso não existe. Bom, ou nós agora temos a responsabilidade de enfrentar essa situação na qual o servidor público é vítima, né? E a gente ouve, o servidor não pode pagar esta conta. O servidor já está pagando a conta há 4 anos que ele não recebe o seu salário em dia. Então nós precisamos encarar este pacote, esse conjunto de medidas, e nós temos que ter uma coisa clara e importante nessa discussão. Este conjunto de medidas, ele não é um conjunto de medidas para buscar resolver o problema das carreiras. Ele é um conjunto de medidas para trazer o equilíbrio fiscal ao Estado. Nós não podemos misturar esta discussão. A partir disso, nós temos que enfrentar isso e organizar o nosso Estado para que acabe com as distorções que existem. Por exemplo, nós temos 60 mil professores na ativa, 100 mil professores na inatividade. Nós temos 16 mil brigadianos na ativa, nós temos 32 mil na inatividade. Os estados que têm equilíbrio previdenciário têm a fórmula inversa, tem 2 na ativa para 1 na inatividade. Nós temos um déficit previdenciário de 12 bilhões de reais, né? Para o telespectador ter noção, o orçamento do estado do Rio Grande do Sul é de 60 bilhões de reais. Sobra para investimento discricionário do Poder Executivo 300 milhões de 60 bi, sendo que o orçamento do DAER, para que a gente possa ter minimamente estradas organizadas, é 1 bilhão por ano. Sabe quanto vai para o DAER? 150 milhões. Ou seja, nós estamos à beira de um colapso. Então nós precisamos ter a responsabilidade, evidente que a sensibilidade, porque também nós precisamos buscar aí alguns equilíbrios de melhoria no pacote, no sentido de buscar algumas regras de transição, rever algumas questões pontuais do magistério que eu entendo que possam ser revistas, com a clareza de que, por melhor que sejam os avanços construídos, nós não chegaremos no ideal que as categorias precisam, mas nesse momento nós temos que parar de fazer o servidor e o Estado sangrar. Nós temos que estancar a sangria, fazendo estas reformas, colocando o salário em dia, evoluindo com os projetos de desestatização, desburocratizando o nosso Estado, combatendo a sonegação. Não tem uma bala de prata que nós vamos fazer um gesto e vai resolver tudo. Nós precisamos fazer tudo isto com o olhar como a Fran colocou. Nós não podemos olhar para a próxima eleição, nós temos que olhar para a próxima geração. E aí, se tu me permite, para encerrar, eu usei numa reunião no Palácio Piratini uma linha do tempo que envolve a minha família, mas eu tinha 15 anos, eu estava acompanhando no plenário da Assembleia o meu pai votar a privatização da CE, ele era da CRT, ele era deputado estadual... 94. Né? Eu tive que fazer 40 anos e eu votar, junto com a Fran, a privatização da CE. Ou seja, a minha geração perdeu, porque o Estado não soube naquele momento fazer o que precisava ser feito. Eu não quero que a geração do meu filho tenha que votar o que nós não votamos agora.
Nós temos que nos comprometer em que a geração dos nossos filhos e netos tenha um novo Rio Grande. E tenho certeza que esse é o nosso compromisso. Interessante a posição, o exemplo do deputado Rodrigo Lorenzoni. Olha só, ele com 15 anos, o Onyx Lorenzoni votando, acho que o Onyx ali estava no primeiro mandato, ou segundo mandato, e ele acompanhando o pai. E hoje ele está votando praticamente a mesma coisa que o pai votou há 25 anos atrás. É um absurdo isso. A gente ouve isso de parlamentares que estão, né? Nós somos primeiro mandato na Assembleia Legislativa, mas eu ouvi de uma parlamentar, ela disse, eu faço um pouco minha culpa, porque eu poderia ter feito diferente lá atrás. Nós poderíamos ter votado outras coisas, ter feito diferente. E nós temos que ter essa visão. Como eu falei... Quem era a deputada? Eu não vou nem lembrar para te dizer o nome, mas em conversa com os deputados, né? Porque, infelizmente, está na nossa mão, né? Chegar à votação e tomar essa decisão. E, como eu falei, é difícil. Ninguém aqui quer tirar direitos, dizem, né? Cortar privilégios. Não é isso que nós queremos. Mas nós queremos um Estado que se sustente. Muitas vezes eu tenho que dizer, tu gosta de receber atrasado, como está recebendo? Não, pois se a gente não fizer nada, não vai nem ter... né? Não vai ser um mês de atraso, 2 meses de atraso, não vai ter. Então nós precisamos cortar na própria carne. Quando nós falamos isso, não é cortar na carne do deputado da Assembleia, é do Estado como um todo. Agora, cortar é um ponto, tudo bem. Agora, destravar e avançar também para buscar novos investimentos, por exemplo, eu pergunto para a senhora, está aí um projeto muito interessante do Parlamento Gaúcho, Cresce RS, achei muito interessante, acho que está dando certo e vai dar certo. Votorantim em Caçapava do Sul com investimentos. Lavras do Sul com grandes investimentos. São José do Norte com titânio com grandes investimentos. Aqui o polo carboquímico também com grandes investimentos para geração de emprego. Mas tem os tranca-rua. Mas vem cá, não estão se apercebendo que o Estado está quebrado, precisa de recursos. Aí vão fazer debate ideológico dentro do processo ambiental para liberar. Enfim, eu imagino o seguinte, deputada e deputado Rodrigo e telespectador, se fosse implantar hoje no Rio Grande do Sul o polo petroquímico, não sairia. Os ambientalistas de plantão, não, aqui polo petroquímico não. É muito importante destacar isso porque quando vai a reforma para a Assembleia, todo mundo foca nisso, mas ao mesmo tempo nós estamos lá debatendo o Código Ambiental, deve ir à votação em breve, ainda em dezembro, porque nós temos tentado fazer isso, nós temos que resgatar o amor ao Rio Grande, aquele olhar com que a gente tem orgulho de falar que é gaúcho e de trazer e que as pessoas olhem e queiram vir para o Rio Grande do Sul, investir no Rio Grande do Sul, só que muitos empresários querem vir para o Rio Grande do Sul é um lugar lindo, bonito, quer vir morar aqui, investir aqui, mas aí quando começa a olhar, bate na legislação ambiental, bate no ICMS, tudo Os impostos afasta. mais caros do Brasil estão aqui no Rio Grande do Sul. Né? Mas para que a gente consiga fazer esse conjunto, vai passar pela reforma estrutural do Estado, vai passar pelo novo Código Ambiental, vai chegar 2020, vamos chegar ao fim, né, da alíquota majorada do ICMS, eu creio, e até lá nós vamos trabalhar para que tudo colabore para que não precisamos falar em mais em ICMS na Assembleia Legislativa. Então, assim, parte de muito trazer o investimento, trazer, o governador muitas vezes, né, vai em missões buscando e às vezes eu me pergunto, né, é difícil tu apresentar o Estado, que é muito maravilhoso e a gente acompanha, né, a propaganda que é feita do Estado, mas aí tu vai parar de pensar como um empresário, que vai colocar na ponta do lápis. Vale a pena vir para o Rio Grande do Sul investir, e isso nós também faz parte e passa por nós lá na Assembleia Legislativa. E nós precisamos, mais uma vez, bom senso. Né? Ninguém está falando aqui que nós queremos trazer empresas que vão degradar o nosso meio ambiente. Mas eu sou uma defensora do meio ambiente equilibrado, nós temos que ter bom senso, tem como ter desenvolvimento sustentável. Tem coisas que o pessoal ressalta muito, que o Rio Grande do Sul é pioneiro, é exemplo, mas isso tem travado o Rio Grande do Sul. Não tem ajudado e tem como equilibrar essa medida. Eu acredito que em breve nós vamos votar o novo Código Ambiental e o Rio Grande do Sul vai poder abrir de novo as suas portas para investimentos. Deputado Rodrigo. Milton, de novo vou me socorrer uma rápida linha do tempo, tá? Porque nós estamos nesse momento de crise que nós temos que trabalhar nas duas pontas, como na nossa casa, né?
o orçamento ficou deficitário. Bom, vamos economizar, vamos chamar a família, ver onde é que nós vamos economizar e vamos ver de que forma a gente pode ganhar mais, né? Vamos trabalhar um turno a mais, o filho vai fazer um estágio, enfim. No governo é a mesma coisa. Os pacotes que nós estamos comentando aqui é o ajuste da despesa. E nós temos que aumentar a receita do Estado. Como que aumenta? Exclusivamente através do aumento da atividade econômica, que vai movimentar a economia e que vai oferir impostos para o Estado vai arrecadar. O que aconteceu no Rio Grande do Sul? Porque acho que o diagnóstico sempre é importante nessas discussões, né? Se nós voltarmos no tempo 20 anos, e aí eu vou vendo que a gente vai ficando velho, né? 20 anos atrás eu tinha 20, tem que voltar mais. 25, 30 anos, a gente tinha uma condição no Rio Grande do Sul muito diferente de Santa Catarina. Né? Nós éramos um estado muito mais desenvolvido e propício ao desenvolvimento que Santa Catarina. Eu lembro de passar eventualmente férias, era estrada de chão, tinha que voltar mais cedo para casa se era um feriadão, porque acabava a água, acabava a luz e etc. Bom, de lá para cá, hoje, Santa Catarina é um estado muito mais propício para o desenvolvimento do que o nosso. Paraná também. Idem. Por que esses dois estados passaram na nossa frente? Porque fizeram as reformas que precisavam ser feitas, não que eles não tenham problemas, mas eles evoluíram. E transformaram aqueles estados em estados com um ambiente melhor para empreender. Né? Por que nós não conseguimos fazer isto? Em parte, porque diferente deles, nós tivemos a triste experiência de ter duas gestões de governo do PT. Santa Catarina e Paraná não tiveram. Nunca. Isso não é uma coincidência. O PT é um partido que é inimigo de quem empreende. Bom, feita essa constatação, nós precisamos preparar o nosso Estado para ser mais receptivo aos negócios. E desculpa lhe interromper, já lhe interrompendo, lá no Paraná e Santa Catarina, não tem esse negócio do candidato de 4 em 4 anos subir a escadaria do Palácio. Lá eles dão seguimento aos projetos. O Requião foi eleito, reeleito, o Beto Richa foi eleito, reeleito, o Luiz Henrique foi eleito, reeleito, o Colombo foi eleito, reeleito, eles dão sequência nos projetos. Perfeito. E acho que aqui o Rio Grande do Sul não conseguiu reeleger um governador, mas talvez pela primeira vez elege um governo que tenha um norte similar. Eu acho que nós não podemos perder essa oportunidade também. E para que a gente possa destravar, nós precisamos enfrentar estes temas. Aprovamos no plenário da Assembleia Legislativa uma lei de minha autoria, que contei com o apoio da deputada Fran, quem agradeço, e de mais 34 parlamentares, 35 parlamentares contra 8, aprovamos o projeto da liberdade econômica aqui no Rio Grande do Sul, que visa enfrentar de forma frontal a burocracia que hoje impede o desenvolvimento do Estado. Então, projetos como esse que estava dentro do guarda-chuva do Cresce, a questão do novo Código Ambiental, o processo de PPPs para que a gente possa resolver os gargalos logísticos que nós temos no Rio Grande do Sul, nós precisamos evoluir com muita celeridade. Né? Nós temos feito esse enfrentamento na Assembleia e não é fácil, né? Porque a questão do novo Código Ambiental, a gente tem o Brasil todo, por exemplo, em regiões ribeirinhas, é 100 metros, no Rio Grande do Sul é 200. Então, nós precisamos modernizar, nós temos diferenças da lei federal com a lei estadual, que nós precisamos atualizar o código evolui para a questão do autolicenciamento, mas nós ainda enfrentamos uma audiência pública em que vai uma representante do Tribunal de Justiça dizer, eu não li o projeto, mas ele não é bom e não vai dar certo. É isso que nós precisamos vencer. Aí é complicado. Não, e infelizmente as pessoas às vezes não entendem o regime de urgência. O regime de urgência não é para não debater, porque na audiência pública, inclusive, eu mostrei, eu encadenei o projeto e eu estou estudando. Se a senhora não conseguiu estudar ainda, sinto muito. Mas o Ministério Público entregou um parecer desse tamanho para nós. Então, como que eles conseguiram e o tribunal não conseguiu, né? O regime de urgência é porque nós temos urgência em fazer as coisas acontecerem no Estado. Nós não podemos ficar aqui um governo que vai mandar os projetos no final do mandato. Nós precisamos resolver nesse primeiro ano para que nós consigamos, nos outros anos, conseguir fazer com que o Estado desenvolva. E aqui tu falaste muito bem, eu sempre tenho dito, o Rio Grande do Sul perde muito em não reeleger projetos. Né? Sempre ataca o projeto, sempre que há governo eu sou contra, nunca está bom e nós temos perdido e sangrado nessa mudança. Sabe que eu estou muito, eu sou muito transparente, as pessoas me conhecem, sabe o jeito polêmico, crítico, opinativo que eu faço jornalismo, pago um preço muito caro por isso. Estou otimista com essa entrevista aqui de dois jovens deputados de partidos completamente diferentes, o DEM, que defende uma posição, uma ideologia política, e o PSB. Quer dizer, está ocorrendo aqui, convergência em cima, isso aqui chama-se responsabilidade, compromisso com o presente e com o futuro
do estado do Rio Grande do Sul. Parabéns, deputada Franciane e o deputado Rodrigo Lorenzoni. Quer dizer, eu estou enxergando aqui uma convergência num momento cruel, difícil, que PT, PSOL, esses partidos tinham que estar juntos. Enterraram o Rio Grande do Sul. Não adianta ficar com esse discurso aí do Lula livre, isso aí acabou. Isso aí não existe mais. Milton, eu acredito que a gente tem que tirar e parar com ideologias partidárias e extremos, porque isso tem feito o Brasil perder. O eu sou esquerda, o eu sou direita não tem agregado em nada. Nós temos que pensar na realidade. Chega de utopia. E aqui na Assembleia Legislativa nós temos um bom grupo de deputados, independente de partidos, que tem feito esse diálogo, e tem pensado essa nova maneira. Eu não gosto de falar nova política, porque não é, a política está aí sempre o tempo, mas uma nova maneira de pensar. Chega de siglas partidárias e vamos pensar no nosso estado do Rio Grande do Sul. E a gente tem encontrado isso, independente de partidos, nós temos bons colegas que têm debatido e pensado no povo gaúcho do estado do Rio Grande do Sul. E além de enxergar aqui a convergência, eu tenho um pouquinho de poeira no sapato e velocímetro na cobertura de jornalismo político, quase 40 anos. Os dois têm capacidade, muita capacidade, não estão ali com mandato por estar. Eu estou sentindo que os dois têm capacidade intelectual, têm conteúdo e querem e vão ajudar o Rio Grande do Sul. Eu fiquei muito impressionado aí. Não tinha ainda feito uma entrevista com a deputada Franciane Bayer. Acompanhei muito o trabalho da sua irmã quando era deputada estadual. O deputado Rodrigo Lorenzoni também não. Acompanhei durante muito tempo o trabalho do Onyx Lorenzoni. Nós tivemos bons professores. Isso aí. Bom, nós estamos quase chegando ao final aí, quase na reta final. Vê como o tempo passa rápido, meia hora de programa, né? Os pontos assim, uma pincelada rápida que vocês acham que são fundamentais para destravar e fazer com que 2020 os gaúchos possam respirar um pouquinho mais, né? Aliviados. No Brasil nós já estamos respirando. Pode surgir daqui a 15, 20 minutos. Mas se tem uma coisa que não existe no governo Bolsonaro, pode discordar da política dele, porque é corrupção. Isso aí já dá um alívio para os brasileiros, né? Que não suportavam mais tamanha disfarçatez dentro do processo de corrupção no nosso país. O que é importante nessa reta final? Eu acredito que é esse conjunto de medidas e, como eu falei mais uma vez, o bom senso de todos. Reforma do Estado, destravamento, da burocracia, vem aí então, agora nós temos um dezembro bem movimentado na Assembleia Legislativa, com grandes votações, e o bom senso de toda a população. Nós precisamos muitas vezes do apoio da população em geral, que é aquela que não vai para a rua gritar, tocar tambor ou buzina, mas que entende que o que nós estamos fazendo lá dentro, nós precisamos desse bom senso e desse apoio, e eu estou otimista. Deputado Rodrigo, para a gente fechar. Milton, eu concordo, esse é o caminho. O governo federal conseguiu, num espaço mais curto que o governo do Estado, até porque tinha alguma interligação nos movimentos, mas a reforma da Previdência foi aprovada, o projeto da liberdade econômica em nível federal foi aprovado, uma série de medidas de destravamento da economia foram implementadas e nós já temos, ainda tímidos, mas reflexos positivos na nossa economia, como o crescimento do PIB na última semana comparado com os últimos períodos. Mas o governo federal fez, agora nós, Rio Grande do Sul, precisamos fazer. A Fran trouxe muito bem, a deputada Franciane Bayer, a questão da urgência, é porque o Estado tem urgência, a sociedade gaúcha tem urgência, e nós não podemos deixar para o ano que vem a votação desses projetos tão importantes, porque se for para o ano que vem, eu tenho medo que nós não consigamos votar, porque aí o ambiente político muda. Nós precisamos enfrentar, levar adiante, porque, como falamos, o nosso compromisso é com a próxima geração de gaúchos. Deputada Franciane Bayer, prazer muito grande recebê-la. Seja bem-vinda, volte mais vezes aí. Com certeza. Obrigado. Deputado Rodrigo Lorenzoni, obrigado pela presença, volte mais vezes. Desejo um grande trabalho para a deputada, para o deputado nessa reta final e para 2020. Programa Band Entrevista fica por aqui, convidando você para que continue acompanhando a programação do seu canal 10 TV Bandeirantes. Voltamos semana que vem.